Que Deus te abençoe de uma forma extraordinária, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos chegando dentro dessa oportunidade para mais um Momento Amigo, momento especial, e especial mesmo, porque nós estamos aqui juntamente com o pastor Leonardo para juntos falarmos com todos vocês das grandezas de Deus, dos sinais que estão acontecendo nesses últimos dias na face da terra. E como eu sempre digo, pastor Leonardo, é um presente de Deus, uma dádiva tê-lo aqui comigo nessa oportunidade. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre sua vida, sobre sua casa e sobre toda a sua família. E aqui nós estamos, pastor, certos de que o assunto que nós vamos tratar nessa oportunidade vai ser maravilhoso e com certeza é um prazer indescritível estarmos aqui juntos nessa oportunidade e vamos trazer algo de bênção da parte dos céus para o coração de todos aqueles que estão nos acompanhando. Vai ser maravilhoso. Maravilhoso como foi, né, a reunião que nós tivemos aqui no decorrer da manhã de hoje, início de tarde também, e tivemos aqui uma reunião bem proveitosa falando sobre os trabalhos do ministério e realmente Deus tem feito além daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos, né? Exatamente, pastor, porque às vezes nós precisamos sentar para tratar, inclusive, sobre a importância da validade das obras que nós estamos fazendo. Porque, às vezes, as pessoas estão de fora e acham que é simplesmente sentar em uma cadeira, de frente a uma câmera, e realmente registrar imagens e áudio, mas não é só isso, gente. É muito mais além do que isso. E, no decorrer desse vídeo, você vai perceber, você vai saber a respeito da importância daquilo que nós vamos falar nessa oportunidade e dos assuntos que nós vamos abordar. Exatamente. Eu vou pedir para você que está aqui conosco, deixar o seu like, se você ainda não deixou. Compartilha essa live, né, no Facebook, Instagram, no Telegram, também no X, WhatsApp, Messenger. Manda para todo mundo. O assunto de hoje é um assunto convidativo e nada melhor do que juntamente aqui com o pastor Leonardo e com você aí do outro lado, nós falarmos deste assunto, porque está fervendo, como diz o ditado. Nós vamos deixar para orar no final da programação, tá? Pastor Leonardo, está fervendo a situação, há um grupo de, vamos dizer, de resistência, né? Dentro do próprio movimento da Igreja Católica, pressionando, né, o novo Papa, o Leão XIV. Esse grupo, bem antes da eleição acontecer, do conclave acontecer, já estava entrando com algumas denúncias. E a gente está vendo aí caminhando por um caminho complexo. É algo complicado, pastor. E antes que venham aqueles que vão dizer que é mais uma teoria conspiratória, é bom que fique registrado que nós estamos vivenciando tempos difíceis, tempos complicados, e parte daquilo que nós, praticamente a totalidade daquilo que nós vamos apresentar para você agora, são questões que foram documentadas antes da finalização do conclave, antes da nomeação deste representante máximo do catolicismo, que agora está no poder. Então, esse argumento não cabe de que seja uma teoria conspiratória. Na verdade, serve de alerta para todos aqueles que estão nos acompanhando, porque os tempos são escuros, são complicados, e quanto mais alerta nós estivermos, melhor nós iremos conseguir discernir no que diz respeito às profecias dos últimos tempos. Essa é a verdade. Agora, falando das profecias dos últimos tempos, pastor Leonardo, nós precisamos ter muita sensibilidade e, ao mesmo tempo, muita humildade para conseguir captar que o mundo está caminhando para um rumo que não tem mais volta. E o cumprimento das profecias é algo tão interessante que ontem se cumpriram profecias, hoje se cumpriram profecias, amanhã se cumprirão profecias. Diariamente está acontecendo esse cumprimento de profecias que indica que realmente Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. E mesmo com tudo isso, nós vemos pessoas dizendo que vai demorar muito para Jesus voltar. Não é agora que vai acontecer o arrebatamento da igreja. Eu não sei se essas pessoas tentam suavizar aquilo que não é suave, ou se realmente essas pessoas levam a sério esse comportamento de que Jesus vai demorar para voltar. Exatamente, pastor Claudinei. Eu penso, dentro da minha análise, que as pessoas estão tão acostumadas com narrativas,
com argumentos falaciosos que, diante de evidências claras daquilo que nós estamos vivendo, acabam colocando no mesmo balaio e, consequentemente, achando que a vinda, que o retorno de Jesus à Terra para buscar a igreja é nada mais, nada menos do que mais uma conversa de muitas daquelas que aí estão. Se nós formos pesquisar e fazer uma enquete, muitos daqueles que servem a Deus já deixaram de acreditar no cumprimento dessa promessa. Mas nós sabemos que a volta, o retorno de Cristo à Terra, faz parte da base principiológica do Evangelho e não tem como negar. Desacreditar do retorno de Jesus e do cumprimento das profecias que estão diante dos nossos olhos na verdade, negar o próprio Cristo e também negar todas as evidências que estão se materializando diante dos nossos olhos. Essa é a verdade. Exatamente. E nós vamos, antes de apresentar para você aqui 2 pequenos vídeos, né, 2 análises muito importantes, nós vamos colocar aqui na tela uma matéria de um jornal conceituado aqui do Brasil, tá? Embora, diante de uma situação dessa, você percebe que alguns canais de televisões e também de jornalismo, né, eles fazem uma acrobacia sobrenatural para tentar ocultar a realidade do que se passa para a nossa sociedade. Mas eu vou te mostrar aqui, o pastor Leonardo vai inclusive ler para você, dá uma olhada nisso daqui, olha essa matéria, né, que acaba de sair, dá uma olhada, nós vamos ler aqui agora para você, essa matéria agora de 72 horas atrás, podemos dizer assim, o pastor Leonardo vai ler. É algo terrível, hein, pastor? Mas vamos mostrar essa realidade. Olha o que diz a matéria. Novo Papa foi acusado por mulheres de acobertar abusos no Peru. Olha o conteúdo da matéria. Vaticano ainda investiga relatos que vieram a público em 2023. Diocese onde Robert Francis Prevost atuava diz que ele seguia trâmites corretos. 3 mulheres peruanas disseram em 2023 que Robert Prevost, de 69 anos, cardeal eleito, novo líder da Igreja Católica nesta quinta-feira, no caso 8 de maio de 2025, acobertou abusos de 2 padres contra elas, quando eram crianças. Olha só, hein, pastor? Prevost, que escolheu o nome de Papa Leão XIV, era, à época, administrador da Diocese de Chiclayo, no Peru. O Vaticano abriu uma investigação sobre o caso, ainda não concluída, segundo o site G1. Que coisa, hein? Surpreendente, extraordinário. E é aí, pastor Leonardo, que surge, né, aquilo que nós estamos falando. A cada dia que se passa, vai se desenhando e se cumprindo mais vamos dizer, uma profecia, né? A profecia apocalíptica do fim dos tempos. E aí você pode perguntar, tá, pastor, e daí? Ele vai ser tirado do posto ou ele vai continuar no posto? É isso que nós queremos comentar com você e fazer aqui uma análise junto. Por quê? Porque em todas as situações, o cumprimento de profecias já está acontecendo, pastor Leonardo. Exatamente, pastor. A verdade é que o cenário ele já está montado. Sim. Né? E nós estamos trazendo aqui um comentário breve a respeito disso, como uma forma de alerta para aqueles que eventualmente não estejam tão alertas com a situação de tudo que está ocorrendo, porque a verdade é que a agenda ela já está concatenada, já está idealizada dentro de cada passo que será dado e, obviamente, tudo que está acontecendo no tempo presente, gente, escute isso, realmente está ligado com o final dos tempos em que nós estamos vivendo, e o final de tudo isso é que Jesus está voltando. Jesus está voltando à Terra para retirar aqueles que são os eleitos, aqueles que são os escolhidos, dentre os quais estou eu, está você que está me acompanhando. Então, diante de todas essas evidências, se cumpre aquela palavra onde o próprio Cristo disse, e quando retornar, haverá fé na terra? Essa que é a grande pergunta, pastor. Exatamente, e isso que o senhor está falando, né, que nós apresentamos para você que está em casa, gente,
Eu vou colocar mais uma matéria, mas deixa eu te pedir, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, chama todo mundo aí, vamos para cima. Matéria tão importante para todos que aqui estão, chame lá todo mundo, católico, espírita, evangélico, não evangélico, crente, não crente, chama todo mundo para vir para cá, vamos lá. Olha outra matéria aqui, né? Essa aqui não é do jornal Poder 360, mas é da CNN, que diz assim, ó: organização acusa Papa Leão XIV de lidar mal com casos de abuso. Denúncias ocorreram em Chicago, nos Estados Unidos, em 2000 e no Peru em 2022. Então, não é só no Peru. Já começa a aumentar a quantidade, né? E olha isso daqui. 6 semanas antes do cardeal americano Robert Prevost se tornar o Papa Leão XIV, o grupo ativista Rede de Sobreviventes de Abusados por Padres. Misericórdia. Olha o nome do grupo. Que situação. Grupo ativista Rede de Sobreviventes de Abusados por Padres. Apresentou uma queixa contra ele, juntamente com outros líderes da igreja, ao secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin. O grupo alegou que Prevost prejudicou os vulneráveis e causou escândalo ao lidar mal com 2 situações: Chicago no ano de 2000 e no Peru em 2022, envolvendo padres acusados, né, de abuso, né? Os ativistas afirmaram que, como supervisor providencial da Ordem Agostiniana em Chicago em 2000, Prevost permitiu que um padre acusado, né, desse ato, né, com pelo menos 13 menores, vivesse no convento de St. Johnstone, da Ordem Agostiniana, em Hyde Park, a meio quarteirão da escola primária de São Tomás de Apóstolo. O padre James High estava proibido desde 91 de realizar trabalhos paroquiais ou de estar sozinho com menores. Ah, meu Deus, o cidadão está proibido, pastor Leonardo, de estar no meio dos inocentes. Você imagina a monstruosidade de um cidadão desse, né? E você que acha que nós estamos sendo muito pesado na fala, né? Aceita alguém com um comportamento desse dentro da sua casa, né? Chama para dentro da sua casa alguém com um comportamento desse, porque é algo revoltante, essa é a realidade. Exatamente, porque existem aqueles que vão dizer que é o sensacionalismo, mas vamos lá, uma coisa precisa ficar clara: essa matéria que nós acabamos de mostrar para você, ela foi originalizada por instituições, se assim nós podemos dizer, por um conglomerado de pessoas que são sobreviventes de abusos que detêm conotação que você sabe qual é, né? E essas instituições foram aquelas que muito provavelmente estiveram à frente dessas denúncias a essa época, ou talvez tiveram contato direto com esses documentos que foram gerados no ano de 2000 e nos anos passados, muito antes da conclusão do conclave, da nomeação desse representante supremo que aí está. Então, são evidências para que você possa analisar e ver o tamanho da problemática da situação. Porque, vamos lá, pastor, eu tenho para mim que seja muito complicado você iniciar, né, uma carreira conforme está sendo iniciada por esse representante, com acusações sérias e graves como essas, no sentido de ter sido complacente com sacerdotes que cometeram esse tipo de prática que é repugnante e realmente assustador diante de toda a sociedade. Agora, pastor Leonardo, fazendo uma pergunta para o senhor e para aqueles que estão nos acompanhando. O senhor atua na área, né, do direito, o senhor é um magistrado, um advogado formado, né? O senhor pega esse tipo de causa para defender?
Olha, pastor, sendo bem realista e sincero, na cidade onde eu resido, onde eu mantenho residência, poucos são os profissionais que têm, digamos assim, o brio para se atuar em casos como esse. Eu, particularmente, não atuo, não tenho coragem de fazer, porque são questões que, em uma pessoa comum, que não está relacionada ao âmbito profissional nesse tipo de matéria, para uma pessoa comum já é uma questão complicada. Para um profissional que vai ter que lidar com aquilo todos os dias, que vai ter que abordar aquela matéria por vários ângulos diferentes, vai ser necessário compreender a fundo a dinâmica da situação. Eu digo sinceramente que não há a mínima condição, pelo menos particularmente falando, de lidar diretamente com esses casos. Porque eu fico imaginando, por exemplo, como o senhor está falando, que se faz necessário, antes de pleitear uma causa, você sentar, montar toda uma defesa, né, um argumento embasado na lei, né? O senhor se formou, acredito que o senhor usou muito o Vademecum, né? Vademecum. Então você tem que ir lá e destrinchar, procurar ouvir quem fez esse tipo de ato, engolir tudo aquilo e depois montar uma defesa. Eu vejo que é uma coisa absurda, né? É uma coisa, além de absurda, o pastor, é algo que exige mais, no meu caso, mais do que eu posso dar. Porque realmente você... É uma questão difícil você dizer que não dá para se envolver emocionalmente e diretamente quando você está lidando com situações como essas. Porque a verdade é que praticamente todas as pessoas, hoje, nos dias atuais, têm uma criança na família, tem um menor vulnerável. Então, como é que você vai lidar? Você que é mãe, você que é pai, você que está nos acompanhando, talvez seja avô, seja avó, é difícil você lidar com casos como esse, ver notícias como essas e não mentalizar aquele familiar que você tem dentro da sua casa. Então, você percebe que, infelizmente, este Papa, começando a sua carreira como representante e líder máximo de milhões de pessoas em todo o mundo, pessoas que nós sabemos que são pessoas que têm fé, no meio dos católicos, assim como dos evangélicos, existem pessoas sinceras. É difícil você lidar como representante supremo diante de situações complicadas como essas. Pois é, o cidadão que ele, como diz o ditado, acobertou, né? Fez isso com 13 inocentes. 13 inocentes. Ainda que hajam argumentos, pastor, não tem defesa para esse tipo de situação. Porque, assim, se a gente parar para avaliar, pastor Leonardo, né? Não vou dizer nem o inocente, não. Uma mulher formada, né? Um adulto, um homem formado, que passa por essa afronta, por esse, eu não sei nem como dizer, que passa por essa violência, já gera um transtorno grande. Imagina 13 inocentes nessa situação, sendo, né, criminalizado, sendo bagunçado, vamos dizer assim. E aí alguém que é o líder supremo da situação, que na ocasião era o Robert Prevost, simplesmente joga para debaixo do tapete, está tudo certo e está tudo tranquilo. Dá uma olhada nisso daqui. Pastor has been arrested and is facing several charges. Pois é, meus amigos, segundo vários analistas internacionais, o novo Papa Leão XIV, que acabou de assumir o poder, poderá não resistir à pressão que vem sobre ele, em especial de mulheres que o acusam de encobertar coisas terríveis que padres fizeram contra elas. A pergunta que muitos estão fazendo exatamente agora é: até quando ele vai aguentar a pressão? Visto que várias ONGs que tomam de conta de pessoas que já foram, vocês sabem do que eu tô falando, né? Várias ONGs estão fazendo denúncias contra ele, contra a Igreja Católica, visto que são milhares e milhares de casos encobertos até hoje que nunca vieram à luz do dia. E segundo um dos maiores portais de notícias do mundo que aparece agora na sua tela, muito, mas muito dinheiro foi colocado na mesa para calar uma mulher que ameaçou vir a público e colocar tudo
no ventilador. Pessoal, e antes de darmos continuidade a esse programa, que é muito especial, em especial para aquelas pessoas que abominam esse tipo de pecado, eu quero que vocês saibam que dos últimos vídeos para cá, eu venho recebendo, meu irmão, muita, mas muita ameaça. Até mesmo dessa facção pesada que aparece aí na sua tela, né? Várias pessoas têm escrevido aqui nos comentários desse tipo aqui, olha. Se tu andar aqui pelas quebradas, a minha turminha do PC, pois é, vai acabar com você. Eu poderia parar de falar desses assuntos aqui na internet, meus irmãos? Poderia, mas se eu parar, as pedras vão clamar. Eu pergunto pra você agora, você conhece quantos canais cristãos aqui na internet, aqui no YouTube, que condenam esse tipo de coisa, que denunciam esse tipo de coisa? Você conhece quantos? Pois é, muito pouco, né? E o mais triste de tudo isso, meus irmãos, é que pessoas que se dizem conhecedoras da palavra de Deus, católicos, vindo aqui defender. Meu irmão, essa é a prova de que o amor cego à religião é um dos piores males da humanidade. Eu apresentei ontem aqui pra vocês que o próprio Papa Francisco disse que existem mais de 300 mil casos de pequenos, meu irmão, que estavam debaixo do tapete. O próprio Papa falou isso. Vários católicos escreveram: pare de julgar a Igreja Católica. Ninguém pode apontar o dedo para a Igreja Católica. Quem toca na Igreja Católica não entra no céu. Todo mundo peca. Meu irmão, isso é extremamente vergonhoso. Eu acredito que uma pessoa que tem coragem de defender esse tipo de coisa, ele não tem vergonha na cara, porque não é possível, meu irmão. E digo mais, quem defende isso é capaz de fazer coisas até piores. Porque no vídeo de ontem aconteceu isso aqui. É só você entrar nos comentários que você vê. Em todas as igrejas também tem. Nós temos que olhar pra Jesus. Meu amigo, isso é nojento. Você sabe o que é 300 mil pessoas? Meu irmão, é uma cidade do tamanho de Blumenau. É muita gente, meu amigo. O próprio Papa Francisco falou em 2023, e vocês podem ver isso aqui na Folha de São Paulo. Ele disse que quando assumiu o poder, existia mais de 2.000 casos debaixo do tapete. Muitos padres foram presos, bispos foram presos. Aí tem gente sem caráter que tem coragem de vir num vídeo como esse aqui e dizer o seguinte: todo mundo peca. Meu amigo, quem defende isso aqui é capaz de fazer coisas até piores. Olha o que está escrito no jornal The Guardian, um dos maiores jornais do mundo. Olha só, essa história levou a rede de sobreviventes que é uma espécie de ONG que cuida de pessoas que foram por padres, tá? Olha só. Essa ONG registrou uma queixa contra Prevost, que é o novo Papa, em março, sobre a legislação da igreja complementada pelo falecido Papa Francisco, que previa possíveis medidas disciplinares contra bispos que fizeram vista grossa vocês sabem do que eu estou falando, considerados vulneráveis. Ou seja, a Igreja Católica já sabia que esse novo Papa poderia ser investigado, poderia ser preso, poderia perder o seu ministério, mas o que foi que aconteceu? A Igreja escolheu exatamente esse padre. Dá pra entender? E após o novo Papa assumir o poder, a ONG entrou com mais uma queixa-crime. Missionário, mas do que você tá falando? Olha só que essa outra reportagem do The Guardian também. Prevost teria permitido que o clérigo continuasse em seu cargo, apesar das alegações, embora a ordem agostiniana tenha posteriormente pago um acordo multimilionário ao sobrevivente em dezembro, explicou o padre da ordem. Ou seja, meu irmão, foi colocado dinheiro na mesa descancaradamente. Enquanto isso, Prevost também não impediu que outro padre, cujo ministério havia sido restringido após alegações Prevost o acolheu em uma casa próxima a uma igreja onde tinha pequenos, meu amigo. Exatamente. E esse caboclo, por nome de padre James Way, ele fez o diabo a 4, meu amigo, com 13. Aí, pastor Leonardo, entra o que nós estamos comentando exatamente aqui. Não é uma questão de que nós estamos aqui, como o missionário falou, perseguindo a Santa Igreja Católica, falando mal, né, da religião dos outros. Não é isso. É que isso não é tolerável nem no meio da bandidagem dos criminosos, muito menos no meio religioso. Exatamente, pastor, não é tolerado. E o pior de tudo isso é que nós ainda vemos comentários de pessoas que ainda tentam relativizar a questão, justificando por intermédio do argumento infundado de que todo lugar existem problemas, de que todas as pessoas cometem erros e pecados. Mas, meu amigo, a coisa ela não pode se dar dessa maneira. Para que você possa entender, a contextualização dessa questão é a seguinte: esse que está como o Papa Leão XIV na atualidade,
é aquele que era o responsável por resolver esses casos, por realmente adotar a conduta específica para fazer cessar e, de fato, punir aqueles que eram culpados. E o problema de tudo isso é que não são, já seria difícil, mas não são casos isolados. Existem evidências de vários casos onde esses tais foram acobertados, foram jogados para debaixo do tapete, e o grande pensamento que fica é o seguinte: e as vítimas? Quem é que vai cuidar do direito e do interesse das vítimas, pastor? Porque essa visão de flexibilização daquele que cometeu o erro, o pecado que seja, além de inaceitável, ela despreza totalmente o prejuízo sofrido por aqueles que foram vitimados. E isso nós estamos falando, né, como o senhor mesmo acabou de dizer, de 300 mil situações. Vamos concluir essa imagem. Tem outro vídeo também. Fica aqui, não sai daqui não. Compartilha esse vídeo, chama todo mundo. Nós vamos concluir agora, vendo o restante dessa matéria aqui, né? Vai ouvindo com bastante atenção. 13, vocês sabem do que eu tô falando. 13 pontos pequenos. Vocês sabem do que eu tô falando, né? E ainda mais, meus irmãos, em 2023, 3 mulheres peruanas ligaram pra ele, tá? Porque ele trabalhou na década de 1980, né? No Peru. E 3 mulheres em 2023 ligaram pra ele falando dos casos que tinha acontecido envolvendo padres no Peru. Sabe o que foi que ele fez? Ele era o responsável, tá? Por essa obra de Deus lá, entre aspas. Que de Deus quase não tinha nada, né? Sabe o que foi que ele fez? Passou 2 anos, aí foi que ele mandou uma denúncia pro Vaticano. Denúncias essas que nunca foram concluídas. E ainda mais denúncias que pesam também sobre ele. Porque ele é acusado de encobertar o caso de um padre que fez o Diabo 4 com 13 pequeno. Meu irmão, não é brincadeira não. E se você é um daqueles que procura um jeito pra justificar esse tipo de coisa e dizer assim, não julgue. Se você é um desses, saiba que você deveria ter vergonha de si mesmo, porque quem encoberta isso, quem dá um jeitinho pra esconder esse tipo de coisa aqui, pode dar por certo, meu irmão, que não tem nem 1% de caráter, viu? Porque eu digo mais, até bandidos terríveis são contra isso aqui. Tem bandido... Exatamente, até os piores criminosos, né, não tolera essa prática, né? Prova é que quando um criminoso que vai preso por esse tipo de comportamento, nem no meio dos outros criminosos ele pode ficar. Senão ali ele vira carne moída em questão de segundos, né? E a gente vê pessoas que dizem ser do bem defendendo uma coisa nojenta como essa, pastor Leonardo. Exatamente, pastor. É algo que não se tem nem como achar explicação. Por mais que nós possamos quebrar a cabeça, pensar a respeito, não tem como apresentar uma base, uma justificativa sólida, porque a verdade é que não tem. A verdade é que o fato em si é repugnante, o fato em si é terrível, não tem como achar explicação para tudo isso, e o grande X da questão é se dentro da própria bandidagem, digamos assim, isso é inaceitável, que dirá dentro de uma instituição religiosa como efetivamente deveria ser. Segundo boa parte da imprensa internacional, o novo Papa Leão XIV, que acabou de ser eleito, pode não suportar o peso das denúncias que pesam sobre ele e ele pode vir pedir renúncia. E antes que alguém venha aqui defender o que só o pior dos bandidos defendem, eu vou te mostrar aqui rapidamente só o que aconteceu no tempo do Papa Francisco, só para você ter noção do que nós estamos falando, tá? E eu quero deixar bem claro aqui que a minha luta não é contra pessoas, não é contra religião, é contra o pecado que esse mundo insiste em amar, insiste em defender, até mesmo gente que se diz cristão. Ah, mas o cara é cristão, ele deve ser perdoado e tal, todo mundo erra. Meu irmão, esse tipo de erro aqui não é qualquer erro não, é coisas que chegam a enojar no estômago, meu irmão, até daquelas pessoas que não conhecem nada da Bíblia. Mas eu quero deixar algo bem claro aqui para todo mundo. Um dia, todos nós haveremos de prestar contas de nossa vida a Deus. A palavra do Senhor fala em Romanos 14:12. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Até daquilo que está debaixo do tapete, que ninguém não sabe, um dia virará público. Repito, a minha luta não é contra pessoas, mas é contra o próprio
pecado. Olha só, com todos os defeitos do Papa Francisco, olha só o que ele fez no governo dele, tá? Em 2014, olha só, segundo o representante da Santa Sé junto às Nações Unidas, informou que nos últimos 10 anos, ou seja, só em 10 aninhos, tá vendo aqui? Foram investigados 3.420 casos, que vocês sabem do que eu tô falando, tá? E resultaram na remoção de 884 padres do Estado clerical. Agora veja isso aqui, irmãos. Casos pendentes. Olha só isso aqui. Em 2017, o Papa Francisco reconheceu que o Vaticano possuía um acervo de 2.000 casos. Meu irmão, 2.000 casos que vocês sabem do que eu tô falando. Pessoas que colocavam a batina longa, colocavam aquela partezinha branca aqui que representa a nova natureza. Pessoas que se escondiam atrás da Bíblia para fazer o que vocês sabem que fizeram. Meu irmão, é inacreditável. É por isso que muita gente chama a Igreja Católica de a grande prostituta, porque de santidade você não vê quase nada. Me perdoem, tá? Eu tô sendo franco aqui com todo mundo, eu tô fazendo uma reflexão com base em dados. Agora veja o que aconteceu nos Estados Unidos em 2023. Presta atenção nisso aqui e eu já vou te mostrar as investigações, o peso que cai sobre esse novo Papa que pode não resistir e pedir renúncia, tá? Olha só, Estados Unidos, isso aqui tá na Folha de São Paulo, tá? Você pode ver aí, eu não quero que ninguém seja forçado a acreditar no que eu tô falando. Pode pesquisar. Um relatório divulgado em 2023 apontou que quase 2.000, tá? Pequenos, vocês sabem do que eu tô falando, né? 2.000 foram, vocês sabem do que eu tô falando, não quero dizer aqui, por mais de 450 pessoas ligadas à Igreja Católica em quase 7 décadas nos estados de Illinois. Meu irmão, 2.000 casos esses que estavam debaixo do tapete. Repito, o Papa Francisco, com todos os defeitos que ele tinha, ele foi o único Papa a ter coragem de fazer isso aqui, de tirar toda essa imundícia e toda essa bagunça de debaixo do tapete, né? Agora vamos para a França. Presta atenção. Você já ficou enojado com o que você já viu? Agora veja o que aconteceu na França. Em 2021, um relatório estimou que mais de 200 mil, vocês sabem do que eu tô falando, não tô falando de adulto, tá? Mais de 200 mil foram... Pois é, meus irmãos, por clérigos desde 1950, número que pode chegar a 330 mil pessoas que foram. Pois é, dá pra chamar uma igreja dessa de santa? Complicado, né? Ah, mas no meio evangélico também não tem bagunça? É claro que tem, meu irmão, mas um dia todo mundo vai prestar conta. Esse vídeo é um chamado ao arrependimento. Hoje você tem a oportunidade de se arrepender, mas se você chegar a papocar com seu pecadinho debaixo do tapete, o negócio vai engrossar pra você. Como a gente fala aqui no Maranhão, você vai entrar na faca, viu? Agora vamos para a Austrália, meu irmão. O cardeal George Pell foi condenado em 2014 por cometido nos anos de 1990, mas teve sua condenação anulada em 2000 pela Suprema Corte da Austrália. Ou seja, esse daqui se livrou da justiça humana, mas não vai se livrar da justiça de Deus, né? Agora veja o que pesa sobre esse novo Papa. Essa reportagem aqui está no DC News e tá também em vários portais americanos da Europa, tá? Vocês podem pesquisar. O Papa Leão XIV, o americano Robert Prevost, que é membro da Ordem de Santo Agostinho, foi missionário no Peru nos anos de 1980 e retornou aos Estados Unidos em 1998. 2 anos depois, se envolveu em um escândalo por permitir que o padre James Ray, vocês podem pesquisar aí, também agostiniano, ele permitiu que ele morasse em um priorado em Chicago, próximo a uma escola religiosa. O mesmo havia cometido coisas absurdas que eu não quero nem falar aqui. Ou seja, o que esperar de um padre que já foi investigado, que está sendo investigado ainda, e já foi acusado por diversas pessoas de pegar gente que fez coisas absurdas que eu acho que até o diabo tem vergonha e acolher. Não, você pode vir pra cá, eu vou te dar uma casa pra você morar, eu vou te acolher. Aí tem gente sem caráter, meu irmão, na internet falando assim: ah, mas o cara fez o que Jesus faria, ele acolheu. Jesus nunca fez esse tipo de coisa. Não, meu amigo, Jesus dizia: olha, vai, não peca mais, resolva seu problema. Mas Jesus não encobertava nada não, meu amigo. Antes de apresentar aqui esse segundo caso, que é pior do que esse, eu quero que você coloque aqui nos comentários a sua opinião, tá? Você acha correto um homem de Deus pegar alguém que cometeu coisas absurdas e, em vez de entregar pra polícia,
mandar investigar, mandar ir atrás, mandar investigar a vida dele toda, você acha correto mesmo você arrumar uma casa para ele ficar hospedado perto de uma escola onde tem menores estudando? Aí está a pergunta, pastor Leonardo. Será que é correto? Pastor, além de não ser correto, eu fico pensando o seguinte, você que está em casa, para pensar. Durante o decorrer de toda a história, 330 mil pessoas vitimadas. E agora? Como é que vai fazer diante de toda essa situação? Porque não tem como esconder mais, pastor. Exatamente. Aí fica aquela pergunta no ar. E agora? Quais serão os próximos passos? Nós sabemos, e você que está em casa, eu acredito que sabe também, aqui no Brasil tem casos que jogaram para debaixo do tapete. Você sabe disso? Tem um aí, né, que paga de popular, de gente boa, né, isso e aquilo, quando na realidade todo mundo sabe, né, aí jogaram para debaixo do tapete. Aqui no Brasil é assim que acontece, com muitos casos, né, termina em pizza, né, é isso, e muitos sabem do caso dele, tá ele por aí, né, andando para cima e para baixo, militando na causa política que ele acredita, na realidade foi comprovado, né, com peritos e tudo mais, e depois jogaram para debaixo do tapete, como esse, o Leão 14 fez, né, com todos esses casos terríveis. Agora, uma coisa é certa, pastor Leonardo, se ele for deposto, vamos dizer assim, ele renunciar e deixar o papado, abre um precedente para, né, as profecias que foram ditas por Nostradamus e por Malaquias, que eles chamam de São Malaquias, se cumprirem. Se ele não for tirado do trono, né, se ele não for deposto ou não recusar, fica mais forte ainda as evidências. Por quê? Porque prova que por detrás dele há um sistema sustentando ele no cargo, mesmo sendo acusado de coisas terríveis. Esse é o grande X da questão, pastor. Talvez seja o ponto central dessa programação a qual o senhor acabou de tratar. Porque, realmente, gente, pelos dois polos que você pode analisar, está intimamente ligado com o cumprimento de profecias, porque se por trás há um sistema, um aparelhamento de um sistema fortíssimo, e que nós sabemos, o anticristo será apresentado por um sistema forte, por um sistema organizado, voltado à religiosidade. Se ele não for deposto pelos seus pares diante de evidências terríveis como essas, aí já se torna um forte indicativo de que esse que aí está faz parte da agenda que já está montada e que caminha para o cumprimento dessas profecias dos últimos tempos. E qual o nosso maior interesse diante dessa situação? O interesse principal é alertar. E segundo, você esteja preparado, gente, porque a volta de Jesus está aí. Não é um argumento, não é uma retórica, uma fala. Os acontecimentos estão diante dos nossos olhos. O grande X da questão é que nós precisamos manter firmes a nossa fé em Jesus, porque escândalos como esses daqui para frente virão. Não se engane, não pasme você que está nos acompanhando. Virão escândalos como esses e talvez, quem sabe, nos próximos dias, nas próximas semanas, coisas até piores do que essas que estão sendo apresentadas. Exatamente. A perversidade, a maldade na face da terra, ela não tem limites. Cada dia que se passa, uma maldade cobre a outra, tamanho a dimensão da perversidade no meio da sociedade. Como o senhor acabou de falar, dias virão aí pela frente em que muitas coisas virão à tona e isso é importante a gente estar ligado. Por isso eu peço a você, se inscreva aqui no canal, ative o sino das notificações, vamos caminhar juntos. Nós estamos aqui para te orientar e trazer para você aquilo que realmente você precisa saber, né? Que é esse alerta, esse aviso dos dias finais. O canal do Missionário Cleito está aqui na descrição do vídeo, junto com os outros canais parceiros, o canal Pastor Claudinei Oliveira, o canal Milagres Extraordinários Europa, o canal Mulher Extraordinária, o canal Cortes MME, o canal Cozinhando na Suíça com Neuza Santos e também o canal Aprendendo na Palavra, tá bom? Agora, por falar em aprender na palavra, pastor Leonardo, resta à humanidade nos dias atuais se esforçar para praticar os dois mandamentos que o Senhor Jesus
ordenou para a igreja praticar, que é amar o eterno de toda a força, de todo o coração, de todo entendimento, de toda a alma. E o segundo semelhante é: ame o próximo como a ti mesmo. E esse mandamento é o que passa batido diante de muitos que estão até mesmo no evangelho. Passa batido, pastor, porque a verdade é a seguinte: a maioria das pessoas nos dias atuais estão envolvidas com seus problemas, estão envolvidas diretamente com as suas causas, e a verdade é que não sobra espaço, e quando você vê no cálculo final, a integralidade do tempo foi gasta resolvendo coisas pequenas, coisas que não fazem sentido algum no final das contas. E, infelizmente, o segundo maior mandamento, que é aquele segundo o qual nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, infelizmente, ele vem sendo negligenciado, inclusive pelos que são da casa, pelos que estão dentro, né? E dentro dessa realidade, eu digo a você, a vida não se resume nas suas causas, nas suas guerras, nas suas adversidades, mas, muito pelo contrário, a vida em Cristo, a vida em Deus, se resume justamente nesses que são os dois primeiros maiores mandamentos. Amar a Deus, que significa você não botar nada acima da tua fé em Jesus, resumindo em poucas palavras. Em segundo, amar o seu próximo, no sentido de você se preocupar e você cuidar das necessidades do teu semelhante, para que o próprio Espírito de Deus amanhã possa recompensar você abundantemente. Isso que o senhor está falando é de uma profundidade tão grande que a Bíblia Sagrada diz, o apóstolo Tiago comentou, que a verdadeira religião da face da terra não é o budismo, o catolicismo, o islamismo, os protestantes, sabe, aqueles que fazem parte das religiões de matrizes africanas. Não. A verdadeira religião, a Bíblia diz que é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e fugir da corrupção deste mundo atual. O que é a corrupção do mundo atual? O materialismo, a ganância, a avareza, o colocar dinheiro e coisas materiais na frente do próprio amor ao próximo, na frente da própria palavra de Deus, pastor Leonardo. E nós estamos falando isso porque nós temos um desafio muito grande pela frente, que é as nossas crianças em Nhamatanda, Moçambique. Nós temos ali mais de 5.000 crianças espalhadas por todo o país. Esta é uma das nossas regiões, né, em Nhamatanda. Nós temos a base, a sede ali, onde está o pastor Gabriel, com mais de 1.000 crianças. E a segunda base que mais crianças tem é nesta base, onde está o pastor Eliseu, com essa quantidade enorme de crianças que você está vendo, né? E nós precisamos, pastor Leonardo, da ajuda de todos que aqui estão. Aqui abaixo, nós temos o número do CNPJ, que é um Pix, o número do WhatsApp, que é um Pix, e temos também, não só esse trabalho aí, mas lá na nossa sede está acontecendo o plantio de uma das roças mais maravilhosas de todas. Eu vou mostrar para você e, na sequência, o pastor Leonardo vai comentar. Dá uma olhada nisso. Ter milagres extraordinários. Meus irmãos, estamos aqui domingo, hoje, depois do culto. O povo está aqui conosco trabalhando na nossa roça do quintal da igreja. Conforme os irmãos estão vindo, hoje estamos ainda semeando aqui tomate, cebola, alface, couve, e os irmãos estão aqui trabalhando. Meus irmãos, a dificuldade que temos aqui agora é de poder vedar todo o quintal aqui para garantir a segurança das nossas plantações, e também precisamos de umas mangueiras, né, alguns tubos para podermos tirar água de lá, do furo do tanque, para podermos regar. Por isso os irmãos estão aqui nessa dificuldade de regar com baldes, estamos usando balde para regar e não está sendo fácil, e precisamos realmente de comprar esse tubo, vedar aqui o quintal e podermos aqui avançar com o trabalho. E você que puder, nos ajude, por favor, as nossas sementes temos que aumentar, então essa produção, essa plantação é de muita importância, né, para nós aqui, porque o povo realmente ele sobrevive através aqui da roça, e nós estamos aqui tentando aqui implementar no quintal da igreja, porque temos acesso à água,
mas futuramente, se nós conseguirmos fazer outro furo d'água, estaremos aqui produzindo na outra roça em grandes quantidades, estaremos aumentando aqui a nossa produção, mas não temos como fazer fora daqui do quintal da igreja no momento, porque temos aqui a dificuldade de termos água, por isso estamos iniciando aqui, onde nós já temos acesso à água. Olha, pastor, conforme estava sendo dito, para alguns, a verdadeira religião é o sistema que nós viemos apresentar diante de você, questões que realmente são terríveis e inescrupulosas. Agora, para nós que estamos aqui nessa oportunidade, a verdadeira religião é essa que você está vendo aí nas imagens. É realmente nós amarmos a Deus e também nos preocuparmos diretamente com a fome do nosso próximo. Porque, gente, olha só essas imagens. Essas pessoas todas que você está vendo aí diante dessa lavoura, diante dessa plantação, essas pessoas elas estão cultivando em um solo, onde provavelmente elas vão plantar em um dia para comer no outro. E se elas não plantarem no dia anterior, consequentemente, pastor, elas não terão com o que se alimentar no dia seguinte. E dentro dessa dinâmica toda que nós estamos te apresentando, entra o trabalho de missões que nós fazemos. Porque tudo isso que você está vendo tem um custo, tem um trabalho, as coisas não surgem do dia para a noite, e o Ministério Pastor Claudinei de Oliveira, Milagres Extraordinários, está comprometido desde a sua raiz até o fim com as obras de missões, com as obras sociais que você está vendo nas imagens que estão sendo apresentadas. Então, o importante disso é quando você que está nos acompanhando entende, veste a camisa e passa a fazer parte deste trabalho. Porque, gente, escute só, preste atenção, nós estamos te apresentando aqui a realidade de pessoas que vivem um cenário muito diferente daquele que eu e você vivemos. Essas pessoas aqui, elas não têm, conforme as imagens que você está vendo, elas não têm, talvez, quem sabe, o básico do mínimo de sobrevivência. E só estão tendo agora porque estão sendo alcançadas pelo projeto, pelos trabalhos de missões que nós estamos fazendo. Hoje, pastor, essas pessoas, pela graça e misericórdia de Deus, através da vida daqueles que estão participando dos trabalhos, elas estão tendo o que comer, elas estão tendo o que vestir e tudo aquilo que é necessário para que um ser humano possa viver com o mínimo necessário para a vida de cada pessoa. Exatamente o que o senhor está dizendo, pastor Leonardo. E a gente vê que um pouquinho de cada um de nós não vai empobrecer ninguém. Nós não estamos aqui dizendo para você vender a sua casa, vender seu carro, fazer loucuras, empréstimo no banco para mandar dinheiro para a obra de missões. Não é isso, gente. É tirar um pouquinho de cada um. Olha essa imagem que você está vendo. A cobertura da igreja foi nós que fizemos. O poço artesiano junto com a torre e com o depósito, caixa d'água lá em cima, foi nós que fizemos juntos. A terra, compramos, alugamos tratores, cultivamos, compramos as mudas de verduras e as sementes dos legumes e o povo está trabalhando. Do outro lado, temos 12 casas construídas, 8 de um lado e 4 de outra. Para quê? Para as viúvas e para as crianças órfãos, sabe? Para as vovós. Tudo isso com um pouquinho de cada um de nós. Eu acredito que você que está aqui nos acompanhando, um pouquinho da sua parte. Talvez para você, R$1 é muito, R$50 é muito, 100 é muito, mas para outros, R$500 não é muito. Para outros, $200, 200 euros, 100 libras esterlinas ou qualquer moeda aí do seu país, não faz a diferença e não vai te empobrecer. É um junto com o outro, é um suprindo o outro e Deus suprindo a obra dele. Porque esse povo está na dependência da nossa ajuda. Você viu aqui nessas imagens aqui, ó, o pastor Gabriel comentando que estava precisando de mangueiras. E ali você vê as pessoas com um regrador, olha lá, ó, com o regrador molhando, né, as mudas. Mas é muita manobra, é muito trabalho. Então, hoje pela manhã, juntamente com o pastor Giovanni, Ministério Povo da Fé, nós enviamos o recurso para lá daquilo que vocês enviaram no final de semana, né? Final de semana, sábado, domingo e na segunda. Enviamos para lá e as mangueiras já foram compradas e distribuídas no meio da plantação, pastor Leonardo.
Olha que interessante, pastor. O interessante de tudo isso é que o trabalho está sendo feito e está sendo comprovado diante daqueles que têm ajudado. Muito diferente de outros que você vê por aí pela internet afora. Porque, gente, escute bem a realidade. A realidade é que agradar a Deus é parte de um pressuposto aonde você olha para dentro de si e você cuida do teu semelhante como se você estivesse cuidando de si mesmo. A verdadeira religião é essa, é você cuidar do teu próximo com todo amor e carinho, como se você estivesse cuidando de um que está dentro da sua casa. Você entende? É disso que nós estamos falando. E você, conforme pode ver essas imagens para você talvez possa ser que não represente muita coisa, mas para essas pessoas simboliza a visão daquilo que elas vão utilizar para sobreviver. É muita coisa. Sem isso que você está vendo aí, essas pessoas, conforme nós estávamos falando agora há pouco, pastor, essas pessoas teriam que armar armadilhas para poder se alimentar de ratos e de qualquer outro tipo de animal que você possa imaginar e que são animais que têm as suas bactérias, os seus comprometimentos na área da saúde. Então, essas pessoas que você está vendo nas imagens estão livres dessa tortura, estão livres dessa situação terrível. Por quê? Porque através das ajudas, através da cooperação daqueles que têm realmente cooperado diante dessa obra, está proporcionando a realização de tudo isso que você está vendo acontecer. Exatamente, é o que o pastor Leonardo está dizendo, as mangueiras, né, encanamento sendo esticado para molhar, né, todo o espaço territorial ali, mas não estava assim. A situação desse povo era exatamente essa daqui que você está vendo. Dá uma olhada nessa imagem. Eles estavam vivendo isso daqui quando o trabalho começou. Dá uma olhada. Parei a imagem. Ferventando caramujo brabo, caramujo venenoso. Olha isso. Pastor Leonardo, para pensar. Uma mãe, uma avó, sai pelos brejos e pelos lugares úmidos, recolhendo dentro de uma bacia esses caracóis, esses caramujos venenosos. Coloca dentro da bacia, chega em casa, arma ali uma trempe de pedras, coloca as madeiras e bota para ferventar. Falando com essa vovó, sabe o que ela me disse, pastor Leonardo? Pastor, ela falando com toda dificuldade, falando no português, porque eles falam muito no idioma Sena. Ela disse, pastor, isso daqui quando a gente morde, solta um líquido, né? Solta um líquido e é como se fosse uma borracha, que é difícil da gente cortar nos dentes. A maioria de nós, na nossa idade, nem dentes temos mais. É uma luta muito grande, as crianças também. O senhor imagina? Só isso e nada mais. É terrível demais, pastor. É terrível demais. E o grande X da questão, gente, é que é a cruz ou a espada. Ou é isso, ou é deixar de sobreviver. Essa que é a verdade. Então, olha a condição a qual essas pessoas são colocadas, né, diante de realidades de países como esses. E eu digo a você, não existem governos, não existem ONGs, não existem instituições que chegam em lugares como esses honestamente, conforme as imagens que estão sendo mostradas para você. Então, gente, é importante demais. É importante demais você botar a tua mão no teu coração, você se examinar a si mesmo, conforme dizem as Escrituras Sagradas, e parar para pensar se vale a pena ou se não vale a pena você vestir a camisa de causas como essas. Talvez por muito menos você já moveu céus e terras dentro do lugar onde você mora, no lugar onde você vive, mas agora te apresentando situações como essas, não existe desculpa, não tem justificativa, pastor, para deixar de participar e fazer a diferença na vida de pessoas como essas que estão sofrendo demais. Exatamente, e nós vamos nos preparar para orar. Tá aqui, o CNPJ do Ministério e o número do Pix, que é um WhatsApp. Aqui na linha do tempo, nós acabamos de fixar, os moderadores colocaram, acabamos de fixar aqui todos os dados da conta do Ministério, tanto do Banco da Caixa Econômica Federal como do Banco do Itaú. Se você quer nos ajudar por outras agências, entre em contato pelo WhatsApp, que nós te passaremos os números da conta do Banco do Brasil, do Banco do Bradesco, do Santander, do Banco Votorantim,
Passaremos para você todas as agências e casa de câmbio também. Western Union, MoneyGram, Waze, PayPal. O importante é você ajudar. Em vez de caramujo brabo, nós estamos oferecendo para esse povo mudas de verduras e de legumes para eles terem a sua própria produção no terreno que, com a ajuda de vocês, a ajuda de todos nós compramos. E olha aí, ó, muda de cebolinha, muda de almeirão, de alface, coentro, salsinha, tomate, pepino, repolho. É uma benção. Não tem comentários, pastor. Eu acho que as imagens falam mais do que 1000 palavras que nós poderíamos dizer agora. Olha só, gente, você estando num lugar como esse, uma terra árida, sem recurso, sem nenhum tipo de ferramenta para você saciar a tua fome e a tua sede, e você se depara com uma alimentação dessa que você está vendo aí. Realmente, eu tenho para mim que essas pessoas devem pensar que elas chegaram no lugar do paraíso. Verdade. Quando são alcançadas por trabalhos como esses que nós fazemos. Porque é a mesma coisa de você estar profundamente arraigado na amargura, pela fome, pela sede, e você realmente ser socorrido por alguém que te estende a mão, que te dá alimento, que te dá condições e te devolve pelo menos o mínimo da dignidade necessária para se viver, pastor. O senhor acabou de falar uma palavra muito importante. Esse povo, com certeza, em dado momento do dia a dia deles, eles olham e dizem, meu Deus, será que nós já chegamos no paraíso e não estamos sabendo? Por quê? Porque é uma mudança radical. Eu não vou colocar aqui, pastor Leonardo, para o povo ver, porque muitos já viram as imagens de ratos sendo pegos, né, na ratoeira para matar a fome, né? Como talvez tem pessoas aqui pela primeira vez que nunca viram essas imagens, né? Pode achar que esse pastor está aumentando, está fazendo sensacionalismo, falando que o povo chegou ao extremo de comer rato e algo semelhante. Gente, nós estamos aqui diariamente te mostrando a realidade da vida desse povo que está sendo mudada e transformada. Não é invenção da nossa cabeça. Nós não estamos aqui apresentando para vocês um besterol, uma falácia, uma obra de engano. Não, é a realidade. Nós estamos te mostrando aquilo que realmente tem acontecido. Esse povo, assim como eles armavam, né? Eles saíam com bacias, procurando o caramujo brabo no meio dos brejos, assim também era a situação atrás de um rato. Dá uma olhada. Queridos irmãos, estou aqui hoje sábado, encontrei o pai Armando aqui, estava fazendo uma visita e veja que o arroz que ele com preparou... massas fraguetes, tão lindo, gente. Com o macarrão. E aqui nós temos o rato, né? Ele também conseguiu aqui caçar seus ratos e ele mesmo está preparando aqui. Aqui são os ratos antes da preparação. Olha isso, pastor Leonardo, uma ratazana peluda, né? Eles sapecam no fogo, né? E já está praticamente pronto para o consumo. Para pensar. O rato foi tirado do cardápio desse povo. O caramujo brabo e venenoso foi tirado do cardápio desse povo. Carne de macaco foi tirada do cardápio desse povo. E isso, né? Como diz ditado, isso é culpa desse povo que está nos assistindo, porque são eles que têm caminhado conosco e feito tudo isso acontecer para a glória de Deus. É verdade, pastor. A verdade é que a bondade de Deus, ela se manifesta através da vida de pessoas. Pessoas que, dentro da simples condição que têm, às vezes, realmente, elas põem a mão no coração e param para pensar, poxa, a minha realidade ela é muito melhor do que a dessas pessoas que estão sendo mostradas nas imagens. Então, não vai me quebrar, não vai me fazer falta realmente separar uma quantia que seja suficiente, uma quantia que esteja dentro da sua possibilidade, do seu orçamento, para destinar para trabalhos de missões como esse que nós estamos fazendo, gente. Porque, olha só, não é argumento, não é falácia, são imagens. Você está vendo a prova, você está vendo as imagens de pessoas que estavam se alimentando disso aí, desses animais. E sem contar, acredito eu, sem contar a quantidade de doenças que esse tipo de alimentação estava trazendo para essas pessoas, e agora, como já não tem mais, a quantidade de doenças que vai ser evitada, a quantidade de dores que essas pessoas passavam e não vai existir mais. E tudo isso, gente, por conta de um simples ato
de pessoas comprometidas com o projeto e missão e que abrem o coração para ajudar. Perguntando para o senhor, o que o senhor acha que é pior, um rato sapecado ou um caramujo ferventado? Pastor, essa é uma pergunta muito difícil de se responder. Eu prefiro me abster dessa resposta, porque não tem condições. Não tem condições. É triste. A gente ri para não chorar. Essa é a realidade. Nós rimos para não chorar, porque não. Eu acredito que você que está em casa também, você pode pensar, repensar, não vai ter um que você vai dizer, esse é menos pior do que esse, porque, meu pai amado, gente, o rato ele é transmissor de infinidades de doenças. Exato. Assim como o caramujo venenoso também, uma das principais é a meningite, né, que ele transmite. Então, esse povo chegou a viver um bom tempo da vida por milagres, comendo ratos e caramujos. Essa é a realidade. Mas, graças a Deus, a alimentação está chegando, a vida está chegando. Aleluia. E nós só temos que agradecer. Eu vou colocar aqui, nós vamos agora aproveitar a presença do pastor Leonardo aqui conosco, e nós vamos fazer uma breve oração abençoando você, sua casa e toda a sua família. Você que vai nos ajudar, escreva aqui na linha do tempo. Pastor, vou ajudar. Isso nos deixa mais tranquilo diante dos desafios que temos pela frente, tá? Nós vamos clamar ao nosso Deus nesse momento, vamos invocar a presença dele, e eu sei que o verdadeiro milagre estará sendo manifesto em todas as áreas da sua vida e da vida de toda a sua família, em nome de Jesus. Verdadeiro milagre não muda só o corpo. O verdadeiro milagre transforma o cenário. Milagres extraordinários se abrigam no amor de Deus. Com as mãos estendidas, não apenas para orar, com os joelhos dobrados, não apenas voltar, mas para ajudar, para servir, para alimentar. Venha apoiar essa causa e seja um milagre na vida de alguém. Vem ajudar essa casa a levar alimento aonde não tem. Esse é o ministério Milagres Extraordinários. Espírito Santo de Deus, Pai querido, Senhor amado, te damos graças por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui na tua presença até este exato momento. Pai, nós queremos te agradecer pela boa obra que o Senhor tem feito. Queremos te agradecer, ó Deus, pela graça que o Senhor tem derramado sobre a vida de cada um dos teus filhos, que tem, Senhor, propiciado a condição necessária para que todas essas pessoas sejam ajudadas. Senhor, em nome de Jesus, olha para o coração desse teu filho, dessa sua filha, que está orando agora, que está intimamente ligado com essa causa das missões, com as causas humanitárias, que o Senhor possa olhar para esta pessoa agora, e eu te peço em nome de Jesus, prospera essa pessoa, em nome de Jesus, multiplica 30, 60, 100 vezes mais no nome de Jesus, e que o Senhor possa tocar o coração de outros para que possam participar desse projeto, para que possam saciar a fome do necessitado, para que possam fazer parte da verdadeira religião na face da terra, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos, no nome de Jesus. Assim nós oramos, crendo na resposta para esta oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. E graças a Deus. Graças a Deus. Isso, escreva aí, amém. Graças a Deus por essa oportunidade. Aleluia. Que o Eterno te cubra de bênçãos. Que Deus te retribua em tudo, em nome de Jesus, tá? Aleluia. Aqui no rodapé, você está vendo, tá todos os dados da conta, acima também da linha do tempo.
tá? É só você tirar um print e nos ajudar nesse desafio tão grande, tá? Pastor Leonardo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado por esse dia, né, de tantas situações que, graças a Deus, nós conseguimos adiantar, né, ministerialmente falando. E obrigado pela parceria. Essa live aqui, ela dispensou e dispensa comentários. A participação do senhor só enriqueceu as nossas vidas. Lembrando que todas as quartas, às 7h30 da noite, né, e aos domingos, às 10h15 da noite, Pastor Leonardo está ao vivo aqui pelo canal Pastor Claudinei Oliveira, trazendo uma palavra de fé, uma palavra de vida para todos. Pastor, eu que agradeço. Na verdade, o nosso verdadeiro agradecimento é ao Espírito de Deus, porque Ele tem nos dado a graça, Ele tem nos dado a condição necessária para que nós pudéssemos estar aqui hoje trazendo essa programação, e realmente o nosso coração ele salta em júbilo de alegria, porque a verdade, gente, é que até aqui nós chegamos porque Deus tem nos ajudado. E realmente, se Deus ele tem nos ajudado, é porque realmente Ele quer nos propiciar condições para que nós possamos ajudar o nosso próximo. Então, eu realmente agradeço a parceria de todos esses anos, o companheirismo que nós temos mantido como irmãos em Cristo, como irmãos pessoais na fé, a parceria ministerial. Eu creio que tudo isso, pastor, reflete na transformação de vidas, de muitas pessoas que estão sendo alcançadas, e com certeza o coração de Deus se alegra com todas essas questões. E realmente é para isso que nós fomos chamados, e nós vamos cumprir a nossa missão até o dia que a nossa senha for chamada nos céus e nós tivermos que apresentar a nossa prestação de contas. Enquanto isso não acontece, nós vamos continuando caminhando, vamos amando a Deus acima de tudo e o nosso próximo como a nós mesmos, no nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, tenho certeza que dias bons, assim como o de hoje, estão reservados e Deus nos dará essa graça no nome de Jesus. Amém, amém. Muito obrigado por tudo, pastor Leonardo. Você que está em casa, obrigado. Vocês estão escrevendo aí que estarão nos ajudando nesse desafio grande também. Você que chegou e não deixou o like, deixa o like, compartilha essa live, passe para outras pessoas e vamos juntos na mesma fé, tá bom? Deus te abençoe, beijo na sua alma e qualquer coisa, estamos por aqui. É só mandar uma mensagem que nós estamos juntos. Amanhã, às 11h30 da manhã, estaremos juntos na mesma fé, em nome do Senhor Jesus. Um abraço a todos. Um abraço, até mais.